Então, gente, dando sequência à nossa série de Páscoa, eu vou estar fazendo com vocês esse coelhinho, tá? Esse coelhinho aqui, eu vou estar utilizando ele como um pendente. Eu ainda vou pôr um cordãozinho aqui para pendurar numa coluna que eu tenho na minha sala, tá bom? Então, a gente vai estar usando o laranja, o verde e o coelhinho vai na cor que você quiser. Branquinho. Esse daqui eu fiz amarelinho. O que eu vou fazer com vocês agora, eu vou fazer na cor de rosa, um rosa bem clarinho, tá bom? Então, bora começar. Então, gente, eu vou estar usando com vocês esse tonzinho de laranja. Esse tom eu não comprei pronto, gente. Eu tinha um pouco de massa vermelha que eu não estava usando, que era um vermelho escuro. Eu gosto do vermelho mais aberto. E um pouco do amarelo misturei e fiz esse tom de laranja. Então, para começar, a gente vai estar fazendo a bolinha. Para que serve essa bolinha, gente? Porque quem tá começando no biscuit não entende, né? Que a massa do biscuit, ela pode rachar se ela não for bem sovada. Então, todas as peças que a gente começa, a gente sova antes e faz a bolinha, que evita que a nossa peça tenha rachadura, tá? Eu sempre faço esse processo. Agora eu vou estar com a mesma bolinha, eu venho e vou dando o formato da minha cenoura. Se eu quiser ela um pouco mais gordinha, eu faço ela mais assim, que é o caso que eu quero ela um pouquinho mais gordinha. Vou dar uma leve achatadinha, tá? E eu quero que ela fique assim bem gordinha, que é para poder encaixar a cabecinha da coelhinha, tá? A gente puxa na pontinha para dar o formatinho. Aqui, gente, eu dou essa empurradinha aqui, que é onde eu vou encaixar a cabecinha da coelhinha, tá bom? Aqui. E agora eu pego uma ferramenta qualquer. Ai, gente, fiz um furo aqui, olha. Sem problema. A gente vem aqui e faz isso. Ó. Sumiu o buraquinho. A gente vai vir aqui, vou pegar a minha ferramenta. Pode ser uma régua. Aí, o que você tiver, tá? E bora fazer todas as marcações da cenourinha. Eu gosto da minha bem marcadinha. Aqui no meio, eu sempre gosto de pôr mais alguma marcaçãozinha assim, tá? E aqui na pontinha da cenoura. E é só. Folhinhas, agora vamos fazer as folhinhas. Para fazer as folhinhas, eu vou estar usando esse verde aqui mais claro, mas você usa o verde que você quiser. Para fazer estas folhinhas aqui, eu usei esse molde, tá? Mas eu vou fazer ele sem o molde, para vocês verem que dá para fazer sem necessidade de estar usando o molde, tá? Eu vou vir aqui, vou fazer uma bolinha e vou usar o mesmo processo que eu fiz na cenoura. Eu venho e dou uma achatadinha, tá? Se quiser usar o rolinho pra fazer. Mas aqui é só pra eu mostrar pra vocês que dá pra fazer sem a forminha. Curvinha. Como é a folha da cenoura, a gente deixa bem marcadinha, tá? Mas assim, bem marcadinha. Aqui, puxo a pontinha. E vou acertando todas as folhinhas. Todas as partes da folhinha, tá? Aqui eu venho, dou algumas marcações aqui. Ó.
E aqui eu vou vir e vou distribuir folhinhas por toda a volta da minha cenoura, tá? Eu coloquei aqui 3, gente. E aqui também vou colocar 3, tá? Desse mesmo modelinho. Bora lá, gente. Eu fiz mais 2 folhinhas. E já passei a colinha aqui. Vou só tá encaixando, tá? Deixando sempre a pontinha assim levantada. Aqui também. Pontinha mais levantada. E aqui, gente, eu já vou passar uma colinha, tá? Ui! Vou passar uma colinha branca mesmo, gente. Vocês veem que eu tô usando a cola escolar, viu? Colinha branca. Dou uma espalhadinha. E aqui, eu já vou encaixar um palitinho pra eu encaixar a cabeça do meu coelhinho, tá? Palitinho qualquer que você tenha, um araminho. Eu já vou vir aqui e vou deixar ela secar desse jeito, naturalmente. Não vou acelerar o processo da secagem dela não, tá, gente? Vou deixar ela secando. Quando ela estiver mais sequinha, a gente encaixa a cabecinha. Então, gente, para fazer a cabecinha, eu vou estar usando esse tonzinho aqui de rosa, tá? Esse rosa eu fiz misturando um pouco de um rosa mais neon que eu tenho, esse daqui, olha a diferença, gente, com a massa natural. Por que que eu não usei a branca? Porque eu não quero que fique uma cor muito candy, tá? Eu só quero que ela fique um tom mais claro, mas eu quero que fique bem mais vivo. Esse aqui também eu usei usando, esse aqui também eu fiz usando um amarelo neon que eu tenho também com a massa natural. Eu não vou passar cola, eita mosquinha, não vou passar cola na bolinha, tá? Eu vou só colocar a minha massa aqui e vou espalhar ela em toda a volta da minha bolinha. Essa bolinha, gente, eu não vou dar tamanho dela. Por quê? Porque eu tô fazendo ela com um tamanho aleatório, tá? Eu tô fazendo com o isopor, pelo fato de ser um pendente ou um pingente, como vocês quiserem chamar, e ele vai ficar pendurado, então eu não quero que pese muito. O certo seria fazer até com a massa pluma, mas a minha acabou, eu encomendei e ainda não chegou. Então, a gente vai só ajeitar toda a nossa massinha aqui pra trás, tá? E depois disso, eu vou dar formatozinho aqui da cabeça. Opa, soltou aqui, mas eu encaixo, pronto. Eu vou só dar o formatozinho que eu quero, tá, gente? E aí, vocês veem que a bolinha não é uma bolinha tão perfeita, tá? Porque eu vou pegar a minha escovinha e vou fazer uma leve textura nela, tá bom? Não precisa ser uma textura muito marcada não, gente. É só pra dar um aspectozinho de pelo, tá? Do pelo do coelhinho. Também se quiser deixar a bolinha lisa, também pode, tá? Lembrando sempre pra vocês que o que eu deixo aqui pra vocês é só uma ideia, tá? É só uma referência. Você não precisa fazer igualzinho como eu faço. Você pode fazer diferente, né? Até se você já trabalha com artesanato, com biscuit, serve somente de referência, tá bom? A gente vai fazer em toda a volta. Atrás não precisaria fazer, eu só vou fazer porque eu gosto de deixar mais ajeitadinho, tá bom? E é isso. Pra continuar, gente, eu marquei aqui onde eu vou colocar a fuça, fiz um pontinho, tá? Você pode estar marcando de qualquer maneira aí, só pra gente saber
onde que vai ficar. 2 bolinhas divididas, contanto que estejam do mesmo tamanho. A gente vai vir aqui, 2 bolinhas, e vamos encaixar aqui. Aqui, ó. Bem onde eu coloquei, bem onde eu marquei aquele pontinho, onde vai ficar a fuça do meu coelhinho. Vou vir aqui e vou dando uma apertadinha. Vou dar uma marcadinha mais aqui, pra não ficar tão coladinha. Tá? E aqui embaixo eu vou fazer assim. Tá? Nesse daqui eu não coloquei boquinha, não. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês como a gente pode ir modificando as peças. Pra elas ficarem diferentes, tá? Então, meninas e meninos, pra fazer os olhinhos, eu só fiz uma pequena marcaçãozinha aqui, tá? Eu usei a regra de de fazer o furinho um pouco depois do focinho, tá? Furei aqui. E pro focinho, eu vou estar usando o vermelho. Vermelho não, gente, rosa neon, que foi o que eu clareei pra fazer aqui. Ó, fiz só uma pequena bolinha e já encaixei aqui. Também vocês fazem do tamanho que vocês quiserem. Para os olhinhos, 2 bolinhas pretinhas. Vou vir aqui e vou estar encaixando. Essa tá grande. Diminuir um pouco. E vou estar encaixando aqui. Mas você pode estar fazendo o olhinho que você quiser, tá? Pode ser resinado, pode ser pintado. Eu gosto de fazer pontinho pintado também, gente. Gosto mesmo. Vou dar mais uma apertada aqui, que o buraquinho ficou muito baixinho. Agora sim. Fazer a bolinha um pouquinho menor. Vou tirar este. Dar mais uma apertadinha. Deixa eu ver pra ser mais limpo a folgada que eu fiz, gente. Ui! E agora sim. Vou dar encaixada aqui na bolinha. Agora sim. Gosto quando ele fica assim mais fundinho, tá? Deixar secar um pouquinho. Em seguida a gente vai fazer as orelhas, tá? E para encaixar a cabecinha do nosso coelho, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar um palitinho e já vou fazer um furinho aqui, para quando eu for encaixar na minha pecinha ali, não deformar a cabecinha do coelho, tá? Eu já posso estar encaixando, vou colocar aqui mais uma colinha. Coloco sempre embaixo, gente, eu nunca coloco no palito, principalmente na parte de cima do palito, que é para quando a pecinha secar, ele não repuxar a peça, tá? Ó, como o buraquinho já tá feito, eu não vou fazer nenhum esforço para encaixar minha cabecinha, tá? Ó, bem encaixadinha, sem esforço nenhum, tá? A gente vai fazer as mãozinhas, são 2 patinhas, somente 2 patinhas. Eu vou estar usando 2 bolinhas pequenininhas. Não vou pesar, não tem necessidade, porque dependendo do tamanho da cabeça, é o tamanho que eu vou fazer a mãozinha, né? A patinha. Eu faço uma bolinha e dou uma. Deixo ela aqui no formato mais oval. E meço aqui, se é o tamanho que eu quero. Esse é o tamanho que eu quero. Vou vir aqui com essa ferramenta ou outra que você tenha. E vou fazer as patinhas. Tá, gente? São duas nesse tamanho. E depois disso a gente vai partir para as orelhinhas. Eu vou passar um pouquinho de cola, não precisa ser muito não. Minha massa ainda tá fresquinha, tá? E a gente vai fazer do outro lado.
Para que as orelhinhas fiquem no mesmo tamanho, sem precisar eu estar pesando, eu simplesmente faço um rolinho, tá? Um rolinho bem aleatório e vou dividir ele ao meio, tá? Eu vou ter 2 pedacinhos iguais. Depois disso, a gente vai fazer uma coxinha mais comprida. Vou achatar uma das pontinhas, deixar um pouquinho mais larga, né? E vou vir aqui e dar o formato da orelha. É só isso, gente, tá? Vou fazer isso nas duas, vou ver aqui se esse é o tamanho que eu quero, tá perfeito. E vou fazer a outra. Agora, a gente vai fazer o seguinte, tá? Peguei as 2 orelhas, dei aquela medidazinha que eu fiz. E eu vou tá juntando uma com a outra, tá? Eu boto aqui meio que na frente, uma da outra. E vejo aqui como que eu quero que fique. Se eu quero que fique levantada, se eu quero que as duas fiquem assim, tá? Aí a gente vai colocar ali na cabecinha. Eu não vou estar colando palito. Então, gente, eu encaixei o meu, tá? Vim só aqui com a ferramentazinha fazendo a junção. Sem precisar palito, eu não coloquei palito. Tá? Vou dar aqui umas marcações. E nessa parte aqui, onde eu vou estar encaixando meu lacinho, ou florzinha, ou qualquer detalhe que eu queira botar. E a orelhinha eu vou deixar assim mesmo. Bora lá, gente. Como eu disse, eu já colei, né? Já fiz o encaixe aqui. Eu vou estar pegando um pouco de cola instantânea. E vou pegar, gente, um lacinho que eu tinha, tá? Rosa. Vou estar colocando aqui, tá? Tô colocando ele aqui. E vou pegar essa florzinha que eu também já tinha e vou estar botando ali no meio, tá bom? Também usando a cola instantânea, porque tá tudo sequinho, né? A flor tá sequinha, rosa. Eu vou colocar aqui. Eu tô colocando dessa cor, gente, porque era a única que eu tinha, tá? Eu fiz uma mudança no ateliê e não sei onde coloquei as florzinhas. Então, a única que eu tinha era essa rosa, mas ficaria melhor se a rosinha aqui do meio fosse amarelinha ou de outra cor, tá? Então, é isso, tá? Pra você ver como diferenciando um pouco, né? Usando outras maneiras, a gente pode diferenciar uma peça de outra, tá? Essa aqui ficou mais simples, essa aqui ficou maiorzinha e um pouco mais elaborada, tá? Depois eu vou pintar as sobrancelhas, os olhinhos e fazer os detalhes, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi feito com muito carinho pra vocês. Até a próxima.